Então, vamos começar, né? Hoje a gente vai trabalhar com o último grupo das angiospermas, que são as eudicotiledôneas. É o maior grupo das plantas com flores. Então, a gente viu que atualmente não, né? Desde a década de 90, o comecinho da década de 90, tá chegando aí para vocês? Ainda não, né? Ah, foi. Para mim foi agora. Chegou aí o slide? Chegou sim, professora, tá aqui Tá, projetando. tá, obrigada. Então, a gente viu que até o comecinho da década de 90, as angiospermas, o maior grupo das embriófitas, das plantas que habitam o ambiente terrestre, até o começo da década de 90, eram divididas em duas classes, mono e dicotiledôneas. Baseado nessa classificação, essa divisão, era baseado no número de cotilédones do embrião. E não levava em consideração nenhuma metodologia muito clara para a classificação. Mas a partir do surgimento da sistemática filogenética, da cladística, onde se propôs uma metodologia para a classificação dos grupos biológicos, começou-se, né, vários pesquisadores começaram a trabalhar com filogenia das angiospermas baseada em cladística. Então, tentar traçar as relações de parentesco entre as espécies de angiospermas baseadas nessa metodologia. A partir disso, então, foi obtido um cladograma e, baseado nesse cladograma, um grupo de pesquisadores, que se intitula APG, The Angiosperm Phylogeny Group, propôs uma nova classificação, ou seja, um novo sistema de divisão para as angiospermas. Nesse sistema, então, as angiospermas são divididas em angiospermas basais, que envolve o graduana mais as magnolídeas, monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Então, está aqui a legenda, né? Angiospermas basais, que agrupa cerca de 3%, é um grupo pequeno, das cerca de 300 mil espécies de angiospermas, 3% são angiospermas basais. Desse grupo, a gente viu 3 famílias, a família Nymphaeaceae, a família Lauraceae e a família Anonaceae. As monocotiledôneas, que é o único grupo de angiospermas que apresenta embrião com um único cotilédone. Vimos algumas famílias, né, de monocotiledôneas, eu mandei a aula para vocês, mas vimos a família Arácea, que é a família do copo de leite, dos antúrios, vimos a família Arecácea, que é a família das palmeiras, a família, nem me lembro mais, família Gramínea ou Poácea, que é a família das gramas, dos capins, do milho, e vimos a família Orquidácea, que é a maior família de monocotiledôneas. Então, vimos 4 famílias aqui de monocotiledôneas. Esse clado, esse grupo monofilético, engloba cerca de 22% de todas as angiospermas. E agora a gente vai trabalhar com algumas famílias de eudicotiledôneas. Eudicotiledôneas é o maior clado das angiospermas. Cerca de 75% de todas as angiospermas são eudicotiledôneas. Vale ressaltar que tanto eudicotiledôneas quanto angiospermas basais, nesses 2 grupos, as espécies que estão, né, agrupadas nesses 2 clados, elas possuem embrião com 2 cotilédones, tá? Então, angiospermas basais e eudicotiledôneas possuem embrião com 2 cotilédones. O único grupo, mas isso nem é mais tanto considerado, tá? Mas só a título de informação, se a gente quiser comparar com a classificação passada, né, da década de 80, mais ou menos. O único grupo que apresenta embrião com um único cotilédone, uma única folhinha, é monocotiledôneo. Então, qual é a característica das eudicotiledôneas? O que toda eudicotiledônea tem em comum? O que essas cerca de 75% das angiospermas têm em comum? É o grão de pólen. Então, o grão de pólen, que é produzido lá na antera, que é o gametófito masculino, que comporta 3 células, 2 gametas e a célula do tubo, ele é envolvido por uma substância que é chamada de esporopolenina. Algumas regiões do grão de pólen não apresentam depósito dessa substância. Essas regiões são chamadas de aberturas do grão de pólen. Nas monocotiledôneas,
Os grãos de pólen apresentam uma única abertura nas monocotiledôneas e também nas angiospermas basais. Então, grãos de pólen com apenas uma única abertura é característica de monocotiledôneas e angiospermas basais. Já nas eudicotiledôneas, em todo esse grupo, em todas as espécies desse grupo, os grãos de pólen têm 3 ou mais aberturas. Os grãos de pólen são triaperturados ou formas derivadas. Eu coloquei aqui formas derivadas porque pode ter, a partir de 3 aberturas, foram surgindo mais aberturas nos grãos de pólen, tá? Mas o número básico é 3. Estima-se que, imagina-se, né? Estudos palinológicos mostram que o ancestral das eudicotiledôneas apresentava grão de pólen com 3 aberturas. E a partir disso foram divergindo, né? Diversificando e surgindo grãos de pólen com mais aberturas. Mas essa é a característica principal das eudicotiledôneas. É uma característica palinológica, ou seja, de grão de pólen, que não é muito acessível para a gente. A gente não pega uma planta e consegue ver isso a olho nu. A gente tem que pegar o grão de pólen da antera, fazer a preparação do grão de pólen, botar no microscópio muito potente para poder ver isso. Mas, mesmo a gente não conseguindo ver isso no dia a dia, isso já foi estudado e mostrou-se, então, né, que todas as eudicotiledôneas apresentam grãos de pólen com 3 ou mais aberturas. Então, quando eu vejo um grão de pólen desse tipo, percebam, aqui é o depósito de esporopolenina. Aqui está o grão, a gente tem que imaginar que aqui dentro eu tenho 3 células, né? E em torno desse grão eu tenho esse depósito de esporopolenina, que é uma substância dura, que em geral é essa substância que causa alergia nas mucosas nasais de quem tem alergia a grão de pólen. É conferida por essa substância, a esporopolenina. Percebam que nesse grão de pólen, 3 regiões não apresentam depósito de esporopolenina. São chamadas aberturas de grão de pólen. Então, 3 regiões. Então, isso aqui é um grão de pólen de uma eudicotiledônea. O formato dessa abertura não importa. Pode ser uma abertura em forma de poro ou uma abertura em forma de sulco, uma abertura mais alongada. Mas o que importa para a gente é o número de aberturas. Então, enquanto as angiospermas basais, nas angiospermas basais e nas monocotiledôneas, o grão de pólen tem uma única abertura, uma única região onde não há depósito de esporopolenina. Nas eudicotiledôneas, o grão de pólen tem 3, não, nesse caso, 3 aberturas em forma de sulco, 3 aberturas alongadas, 3 ou mais aberturas. Percebam que esse grão tem um monte de abertura em forma de poro, arredondada. Mas o que importa para a gente é que não é uma só. Uma única abertura no grão de pólen é característico de angiosperma basal e de monocotiledônea, tá? Outra característica, aí mais fácil para a gente visualizar. Outra característica de eudicotiledônea está no perianto, ou seja, no cálice e corola. Enquanto aqui é uma flor de anonácea, uma angiosperma basal, uma magnolídea. Então, enquanto as angiospermas basais apresentam flores trímeras, olha lá, sempre o número de pétalas é múltiplo de 3, tá? Nesse caso de anonácea, 3 pétalas externas e 3 pétalas internas. Então, enquanto nas angiospermas basais e nas monocotiledôneas, aqui uma iridácea, um outro representante de monocotiledônea. Nesses grupos, as flores são trímeras. Sempre o número de pétalas vai ser múltiplo de 3, tá? Nesse caso da iridácea, eu tenho 3 sépalas e 3 pétalas aqui. As sépalas são vistosas, mais até do que as pétalas. Mas então, 3 sépalas e 3 pétalas. Enquanto nesses grupos o perianto é trímero, nas eudicotiledôneas o perianto é tetrâmero. Percebam, essa flor de hortênsia, ó, tem 1, 2, 3, 4 pétalas. Então, o perianto tetrâmero ou pentâmero, olha lá, flor com 1, 2, isso aqui é uma acantácea, uma outra família de eudicotiledônea. 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Perianto tetrâmero ou pentâmero é característico de eudicotiledônea. Essa característica é mais fácil da gente acessar, da gente ver. Coleta uma planta,
Tem flor trímera, eu já sei que não é Eudicotiledônea. Ou é angiosperma basal ou é monocotiledônea. Aí eu vou atrás de outras características para saber a que grupo pertence. Coletei uma planta, a flor é tetrâmera ou pentâmera, ou seja, a corola é formada por 4 ou 5 pétalas, eu já sei que é uma Eudicotiledônea, tá? Então, isso é muito mais fácil da gente, na prática, visualizar. As eudicotiledôneas, olha aqui, né? Então, lá, o grado Ana, na verdade é Ana. No passado, eu tenho que corrigir isso aqui. No passado, que era chamado de Anita. Agora mudou o nome para Ana, mas é a mesma coisa, é o mesmo grupo. Grado Ana magnolídeas, que compõe as angiospermas basais, as monocotiledôneas, esse grande clado aqui, que é chamado de eudicotiledôneas. Nesse clado, surgem 2 clados menores. Percebam aqui, ó, 2 grupos monofiléticos menores que o APG resolveu nomear. Então, esse clado aqui, ele chamou de rosídeas e esse clado aqui chamou de asterídeas. Então, dentro de eudicotiledôneas, eu tenho o grupo das rosídeas e o grupo das asterídeas. Como que eu consigo diferenciar? Quando eu coleto uma planta, ela é tetrâmera ou pentâmera, então eu sei que é uma eudicotiledônea, né? Apresenta flor com 4 ou 5 pétalas. Como eu sei se trata de uma rosídea ou de uma asterídea? Porque as rosídeas, aqui tem alguns representantes de flores de rosídeas. As rosídeas apresentam corola dialipétala. Vocês lembram que é corola dialipétala? Ou não? Não? Flores com corola... Fala. Não lembro. Não lembra? Flores com corola dialipétala são aquelas cujas pétalas são livres entre elas. Então, percebam, aqui eu tenho uma pétala, aqui outra pétala. Quando eu faço bem me quer, mal me quer, eu não rasgo o tecido, eu consigo tirar uma pétala sem rasgar tecido, ela não está unida com a pétala vizinha. Isso é uma corola dialipétala, pétalas livres. Então, as rosídeas apresentam flores com corola dialipétala, ou seja, pétalas livres entre elas. Percebam aqui, pétalas livres entre elas. Já as asterídeas apresentam, olha lá, isso tudo é um tubo formado pelas pétalas. Essa corola aqui, ó, tubo formado pelas pétalas. Isso tudo que eu estou vendo, vermelho, aqui é um botão fechado de Xora, uma planta muito comum aqui, né? Tudo isso vermelho que eu estou vendo é a corola, são as pétalas. Percebam que a pétala forma um tubo, bem longo nesse caso. Então, aqui a corola é unida, ou seja, as pétalas são unidas. Só o finzinho da corola, que é chamado de lobo da corola, é que é livre. A flor vai formando um tubo, né? As pétalas são unidas, formam esse tubo, e lá no ápice é que ela está livre só, né? E até indica para a gente quantas pétalas formaram aquele tubo. Essa parte livre é chamada de lobo da corola. Então, em asterídeas, a corola é chamada de gamopétala, pétalas unidas entre si. Tá? Então, eu não consigo fazer bem me quer ou mal me quer com uma flor desse tipo, ou com uma flor desse tipo, ou com uma flor desse tipo, sem rasgar tecido, tá? Aqui é a família Asterácea, que é a família do girassol, das margaridas. Isso tudo aqui não é uma flor, é uma inflorescência, né? Um conjunto de flores. As flores são aqui, pequenininhas. Estão vendo aqui no centro? Cada unidade dessa é uma flor. Isso aqui não é uma flor, né? Isso aqui é um conjunto de flores. Uma inflorescência do tipo capítulo. Típico dessa família, da família Asterácea. E as flores dessa família também apresentam corola gamopétala. As pétalas são unidas entre elas. Quando eu pego cada unidade dessa, cada florzinha dessa e analiso, eu vejo que a corola é gamopétala, tá? Então, a principal diferença entre as rosídeas e asterídeas é que em rosídeas
aqui alguns exemplos de rosídeas, família malpighiácea, família do murici, da acerola, família malvácea, que a gente vai tentar ver hoje, a família do hibisco. Vocês chamam isso aqui de papoula, eu chamo de hibisco. Papoula, para mim, é outra coisa, que é de onde se extrai o ópio, uma papaverácea, tá? Então, aqui a família malvácea, aqui a família rosácea, aqui a família fabácea. A gente vai trabalhar com essas famílias hoje, tá? E aqui, representantes de asterídeas, bignoniácea, solanácea, rubiácea, asterácea, que hoje a gente não vai ver, mas eu vou gravar a aula e mando para vocês, tá? Se vocês tiverem interesse, vocês veem aí representantes de asterídea. Mas, então, a principal diferença entre rosídeas e asterídeas é essa. Corola dialipétala nos representantes de rosídeas, corola gamopétala nos representantes de asterídeas. Tudo bem? Eu vou trazer agora... Não deu nem tempo de vocês responder. Eu vou mostrar para vocês algumas famílias. Acho que eu separei 4 famílias de rosídea. É lógico, de novo, são milhares, não, mas centenas de famílias, gente. Seria impossível eu trabalhar com todas as famílias com vocês, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, aí eu acabo abordando algumas características morfológicas, algumas famílias de rosídeas, né, do clado das rosídeas, um dos clados de Eudicotiledôneas. A primeira família que eu vou trazer para vocês é a família fabácea. Fabácea ou leguminosa, tanto faz você falar um ou outro nome, tá? É a família mais importante que a gente tem, uma das, né? A principal é gramínea, mas do ponto de vista econômico é a segunda família mais importante, tá? É uma família grande, cerca de 19 mil espécies, muito comum na nossa flora, em todos os biomas brasileiros, é muito comum a gente encontrar, quando a gente vai fazer qualquer levantamento, em geral, a número 1 das famílias, né, em geral a gente faz gráficos já, naquela região, qual é a família com maior número de espécies. Fabácea sempre figura, sempre está entre as famílias com maior número de espécies na nossa flora, tá? Então, cerca de 19 mil espécies com distribuição cosmopolita. Como eu reconheço um representante de fabácea? Primeiro, toda fabácea tem folha composta e alterna. O que é uma folha composta? Aquela com limbo dividido. Isso tudo é uma folha, isso tudo é uma folha. O limbo está dividido em folíolos aqui. Isso tudo é uma folha. O limbo dividido em folíolos, tá? Então, toda fabácea tem folha composta e alterna. Olha lá, eu tenho uma folha aqui e outra folha aqui, diferente das folhas com filotaxia oposta, onde eu teria uma folha saindo aqui. Oposta a essa, eu não tenho. Isso tudo é uma folha, tá? Isso tudo é uma folha. Aqui uma folha alterna ela saindo outra folha, tá? Não é isso que é uma folha, não. É isso tudo aqui. Ela é 2 vezes dividida, essa folha. Então, sempre fabácea vai ter folha composta e alterna. Às vezes, a gente encontra, num gênero de fabácea, que é o gênero Bauhinia, conhecido popularmente como pata de vaca, as folhas são desse tipo aqui, ó. Isso é chamado de composta geminada. São 2 folíolos que se uniram, formando uma, parece que é uma folha simples, mas isso não é uma folha simples, isso vem de uma folha composta, tá? Então, plantas com folhas desse tipo também são encontradas na família fabácea, composta geminada, geminada de gêmeos, tá? Como se fossem 2 folíolos gêmeos que se uniram. Essas plantas são muito usadas na arborização urbana, as patas de vaca, tá? Sempre fabácea vai ter folha com estípula. Estípulas são essas estruturas foliáceas na base da folha e aos pares. Então, percebam aqui uma estípula aqui, do outro lado da folha vai ter outra estípula. Aqui também, uma estípula, vai ter outra estípula do outro lado da folha. Então, folhas compostas, alternas, com estípulas. Em relação ao hábito, fabácea vai ter os mais variados hábitos, tá? Vai ter desde planta herbácea, arbustiva, arbórea,
Só não tem muito... não existe fabácea aquática, mas existe fabácea com os mais variados hábitos. Trepador, epífita também não, né? Que já nasce em cima de uma planta. Mas algumas fabáceas conseguem subir. São conhecidas como unha de gato, porque elas têm espinhos. Quando a gente vai passar na mata, a gente acaba se arranhando nesses espinhos, tá? E em relação às flores, em fabácea, nessa família, eu posso ter 3 tipos de flores, tá? Então, não existe um padrão só de flor em fabácea, existem 3 tipos. Sempre as flores vão ser pentâmeras. Sempre na família fabácea, as flores terão 5 pétalas. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Mas essas pétalas podem ser completamente livres, como estão aqui, ou unidas, é uma exceção dentro de rosídia, tá? Então, algumas fabáceas vão apresentar pétalas unidas, corola gamopétala, é uma exceção. Eu acabei de falar para vocês que em rosídia a corola é de alipétala, mas em algumas fabáceas apresentam corola gamopétala, tá? Então, formando um tubinho, olha lá. Então, cada unidade dessa é uma flor, aqui é o cálice, né? Formado pelas sépalas, e aqui a corola, formada pelas pétalas, e nesse caso, as pétalas são unidas, tá? E na maioria das flores, as flores que são dialipétalas de fabácea, percebam que essa corola é dialipétala, essa aqui também. Aqui é outra fabácea que tem uma estrutura de flor especial. A flor do feijão, da soja, do amendoim, que são representantes de fabácea, são desse tipo aqui. Ela tem uma pétala superior grandona, que é chamada de estandarte, 2 pétalas laterais, que são chamadas de ala ou asa, e 2 pétalas basais que formam uma quilha. Essas 2... Isso aqui que vocês estão vendo, essa estrutura, na verdade, é formada por 2 pétalas basais, que formam a quilha. E o androceu e gineceu ficam aninhados aqui, dentro dessa quilha, que é formado por 2 pétalas unidinhas, tá? Então, de novo, posso ter em fabácea 3 morfologias florais, 3 padrões de flor. Numa, que é a mais padrãozinha, onde as pétalas são mais ou menos iguais entre elas e são livres. Na outra, na segunda, né? As pétalas também são livres, mas eu tenho uma pétala superior, que é chamada de estandarte. Estandarte significa bandeira, tá? Então, essa pétala superior grandona, que é chamada de estandarte. As 2 pétalas laterais, que são chamadas de alas, e as 2 pétalas inferiores, que formam uma quilha. Elas não são fundidas, elas só estão ali encostadas, eu consigo separar. Sempre 5 pétalas em fabácea. 1, 2, 3, e aqui mais 2 formando a quilha. Ou eu posso, um terceiro padrão de flor em fabácea, são aquelas flores com a corola unida, a corola gamopétala, que não é comum, é uma exceção dentro de rosídeas, tá? O número de estames em fabácea vai variar de 10. Nesse tipo de flor, eu tenho 10 estames. Nesse tipo de flor, eu também tenho 10 estames, que está aqui dentro dessa quilha. Mas em fabácea, que tem a corola gamopétala, eu vou ter muitos estames, muito mais do que 10. A inflorescência, né, isso aqui é um conjunto de flores, uma inflorescência vai ficar parecendo uma esponjinha. Por quê? Por conta do número de estames, que são muitos estames. Vocês já devem ter visto isso por aí, aquelas inflorescências que ficam parecendo uma escovinha de garrafa. Essa aparência de escovinha de garrafa é dada pela grande quantidade de estames, tá? Sempre, então, o ovário de fabácea, olha lá, isso aqui é o ovário, vai ser um ovário alongado, não vai ser um ovário arredondado. Esse gineceu aqui de fabácea, olha lá, percebam, né? O pistilo, que é formado pelo ovário, onde tem os óvulos, o estilete, e lá na pontinha o estigma. Em geral, essa região aqui, que é chamada de ovário, ela é arredondada, mas não em fabácea. Em fabácea, ela é alongada, tá? Então, quando eu
corto esse ovário, quando eu vou olhar o interior dele, eu vejo que toda essa região aqui apresenta óvulos, que quando fecundados vão formar as sementes, tá? E esse pistilo é formado pelo dobramento de uma única folha carpelar. Então, em fabácea, só uma folha carpelar se dobra para formar essa unidade aqui. É um gineceu chamado de apocárpico, porque não houve fusão de folhas carpelares. Em geral, esse ovário aqui, quando crescido, né, quando tiver seus óvulos fecundados, transformados em sementes, ele vai crescer. A maioria das fabáceas vai formar um fruto desse tipo, que é chamado de legume, um fruto seco, deiscente, ou seja, que se abre sozinho e que tem óvulos em toda a sua extensão, tá? Então, esse fruto é chamado de legume, esse é o nome correto. Apesar da gente chamar de vagem e a gente chamar batata de legume, na biologia, vagem é um nome popular. O nome daquele fruto é legume. E a batata é um caule, ou a batata doce, que é uma raiz, tá? Então, aquilo a gente chama popularmente de legume. Ou tomate, que é um fruto, a gente chama de legume. Mas na biologia, legume é o tipo de fruto da maioria das fabáceas, que é esse fruto alongado, seco, né? Um fruto seco. Ninguém come aqui, esse mesocarpo é seco. Que tem óvulos em toda a sua extensão. Esses óvulos já foram fecundados, né? Já viraram semente, tem um embrião lá no seu interior. Ah, mas toda fabácea tem fruto do tipo legume? Não. A maioria tem, mas não é padrão. A gente vai encontrar em fabácea até plantas com fruto carnoso, com frutos do tipo drupa, tá? Então, não saiam por aí falando que toda fabácea tem frutos do tipo legume. Não é verdade. A grande maioria, sim. Tanto é que elas podem ser chamadas também de leguminosas, por conta do fruto. Mas nem sempre, nem toda. Não é, eu não posso generalizar para toda fabácea, tá? Então, cuidado com isso. Existem algumas fabáceas, inclusive, que apresentam esses frutos alados, que são chamados de sâmara, dispersos pelo vento, né? Anemocóricos. Então, o embrião, a semente com o embrião está aqui nessa região. Essa região é chamada de núcleo seminífero, o núcleo da semente, e esses frutos têm essa projeção, essa ala, que vai proporcionar a dispersão do fruto pelo vento. Tá? Mas então, nessa família, eu não tenho um único padrão, não tenho um único tipo de fruto. Eu vou encontrar vários tipos de fruto em fabácea. Em relação à importância econômica, como eu falei, em fabácea eu encontro espécies que fornecem sementes que são muito consumidas pelo ser humano, né? Então, o feijão, amendoim, soja, ervilha, tremoço, grão de bico, são várias sementes que a gente consome que provém de alguma espécie de fabácea. Também, em relação à madeira, várias fabáceas fornecem madeira, produzem uma grande quantidade de xilema, e é o xilema que a gente chama de madeira, tá? O xilema, que tem a maioria das células do xilema, são mortas, fica só a parede da célula e o conteúdo celular não existe mais. Então, isso é que confere a dureza, a resistência da madeira, são chamadas de madeira nobre, madeira de lei. Então, jatobá, cabreúva, cerejeira, sucupira, braúna, jacarandá, são várias, tá? Várias fabáceas são ornamentais. Então, se a gente der uma olhadinha para o lado de fora de casa, provavelmente vocês vão se deparar com uma fabácea sendo usada na arborização urbana. Então, flamboyanzinho, tipuana, o flamboyant, várias espécies, o pau-brasil, várias espécies de fabácea são usadas na arborização urbana, são usadas como plantas ornamentais. E também as fabáceas são usadas como adubo verde. Já ouviram falar disso, adubação verde? As fabáceas, elas têm a capacidade... Oi? Nunca ouvi falar desse adubo verde. Nunca. As fabáceas, elas têm a capacidade de se associarem com bactérias. Alguém quer falar? Eu tinha ouvido.
Eu vou tentar explicar para vocês, tá? Do que se trata. Qualquer fabácea, todas as espécies de fabácea, têm a capacidade de se associarem com bactérias principalmente do gênero Rhizóbio. E essa propriedade foi descoberta em bactérias do gênero Rhizóbio, mas hoje em dia, com os estudos, já sabe-se que tem outras bactérias que têm essa capacidade também. Então, nas raízes de fabácea, eu encontro esses nódulos, e no interior desses nódulos é cheio de bactérias, de vários gêneros, tá? Eu botei aqui Rhizóbio, que é onde foi descoberto isso. Mas vários gêneros de bactérias são capazes de se associar com representantes de fabácea e formar nódulos. As plantas formam nódulos e esses nódulos estão cheios de bactéria no seu interior. E é uma relação simbiótica. Por quê? Porque essas bactérias conseguem pegar o nitrogênio que está no ar, o nitrogênio atmosférico. Nenhuma planta é capaz de absorver o nitrogênio atmosférico e usar esse nitrogênio. As plantas conseguem absorver oxigênio e usar, e gás carbônico. O oxigênio que está no ar, né, é usado no processo de respiração celular e o gás carbônico no processo de fotossíntese. Então, as plantas são capazes de absorver pelos estômatos, que são as aberturas foliares, oxigênio e gás carbônico. E nitrogênio, que também está no ar, é o maior... O ar é composto principalmente por nitrogênio, mas as plantas conseguem absorver pelos estômatos? Não conseguem. E elas precisam do nitrogênio? Precisam, porque vários aminoácidos vegetais são produzidos utilizando o nitrogênio na sua fórmula. Então, esse elemento é extremamente importante para a planta. E como ela faz? As plantas, em geral, conseguem absorver pelas raízes o nitrogênio que está no solo. Então, no solo, eu tenho nitrogênio, não o nitrogênio livre, como está no ar, mas o nitrogênio na forma, né, incorporado em amônia, em ureia, que são substâncias químicas que estão no solo, que as plantas conseguem absorver, quebrar e retirar o nitrogênio daquela substância para compor os seus aminoácidos. Então, isso as plantas são capazes de fazer. Retirar, usar o nitrogênio que está no solo. E o nitrogênio do ar, não. Mas essas bactérias conseguem pegar o nitrogênio do ar e transformar esse nitrogênio que está no ar, incorporar ele numa fórmula, né? E produzir ureia, amônio, usando esse nitrogênio. E essas bactérias são capazes disso. Tá, se a planta está lá vivendo num solo que tem nitrogênio, perfeito, ela não precisa da bactéria para nada. Mas imaginem que uma planta está vivendo num solo pobre em nitrogênio, um solo escasso, ou um solo muito arenoso, ou um solo muito pedregoso, ou um solo que é muito usado para a agricultura. Quando o agricultor vai lá e planta soja, planta milho, planta a cana, aquela planta, né, aquela cultura está usando muito nitrogênio do solo. Então, vai chegar uma hora que aquele nitrogênio vai se esgotar. Ou o agricultor vai lá e aduba o solo com adubo químico, vai lá na agropecuária e compra o adubo químico e bota o nitrogênio, porque o adubo químico tem principalmente nitrogênio, potássio e fósforo. Então, ele vai lá e bota no solo o nitrogênio, né? Ele tem que gastar muito com adubo químico. Ou o que ele faz? Ele planta leguminosa. Porque as leguminosas são capazes, por conta dessa associação com a bactéria retira o nitrogênio do ar, transforma em amônio ou ureia e disponibiliza isso para a planta. Então, as leguminosas, elas nunca vai estar faltando no corpo delas nitrogênio, porque elas têm associação com a bactéria que fornece nitrogênio para elas. O que o agricultor faz? Ele imagina que ele plantou lá um monte de cana no solo. Aquela cana retirou todo o nitrogênio do solo. Passado um tempo, quando ele percebe, né, que a cana está ficando amarela, porque ele já sabe que está ficando amarela as folhas, porque está faltando nitrogênio naquele solo. O que ele faz? Planta alguma leguminosa, ou feijão de porco, ou crotalária. Ele sabe as leguminosas que são melhores, que nodulam. Isso é chamado de nodulação. Então, o agricultor conhece as leguminosas
que são melhores em nodular. Então, ele vai lá e planta um monte de leguminosa, espera um pouquinho, uns 4 meses, o que ele faz? Ele não quer a leguminosa, ele vai cortar a leguminosa e vai misturar aquela leguminosa com o solo. Na hora que aquelas plantas forem decompostas, o nitrogênio que estava nelas passa para o solo e o solo volta a ser rico em nitrogênio. E esse processo é chamado de adubação verde. Por que verde? Porque eu estou usando uma planta para adubar aquele solo e não um adubo químico. Deu para entender? Agora sim. Deu, professora. Deu? Eu já tinha ouvido falar de consórcio de plantas como milho, feijão junto, justamente por Isso, exatamente. Às vezes o agricultor planta assim, um talhão, né? Um talhão de milho, um talhão de feijão. Mas a gente acha que ele está interessado no feijão. Na verdade, ele não está interessado no feijão. Ele está interessado em depois revolver aquela planta com o solo, para aquela planta, então, na hora que for decomposta, recuperar aquele solo, tá? As plantas que vivem em solos pobres, elas dão um jeito delas em solo pobre em nitrogênio, principalmente as plantas que vivem na areia, em duna, elas têm que dar o jeito delas para absorver nitrogênio. As plantas carnívoras ou insetívoras, elas vivem em solo pobre. Pobres. Da onde elas retiram o nitrogênio? Da captura dos insetos, da carapaça dos insetos, tá? Então, as insetívoras, né, as plantas insetívoras ou carnívoras, elas estão usando aquele inseto para retirar dele o nitrogênio, porque elas vivem em solos carentes de nitrogênio, tá? Então, qualquer planta que vive em solo pobre pode ter certeza que ela vai ter algum mecanismo para compensar a pobreza daquele solo. Ou ela vai se associar com fungo, tem planta que se associa com fungo, que também tem a capacidade de produzir nitrogênio de alguma maneira, tá? Tudo bem, gente? Tudo bem, Pro. Então, vamos lá. A outra família que a gente vai ver de rosídea é a família rosácea. A família rosácea não é muito grande, tem 5.000 espécies. Ela ocorre no Brasil, mas não é tão rica assim no nosso país, tá? A gente não tem tanta rosácea assim no Brasil. E por que você trouxe? Porque vários frutos que a gente consome no dia a dia são representantes de rosácea, por isso que eu quis mostrar para vocês, tá? Então, as rosáceas, em geral, elas são arbóreas, né? Plantas arbóreas. A flor de rosácea vai ter sempre esse aspecto. Flores também pentâmeras, percebam que tem 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Em geral, branquinho ou rosa, ou rosinha creme, polinizadas por abelha, melitófilas. Dialipétalas, tá? Como qualquer outra rosídea, com exceção daquele grupinho de fabácea que eu falei para vocês, com muitos estames, tá? Então, flores pentâmeras, dialipétala com androceu polistêmone, muitos estames. Em geral, é comum a presença de espinhos ou acúlios nos ramos de rosácea. As folhas de rosácea vão ser simples e alternas, mas a rosa que é vendida na floricultura, só nessa espécie, que é rosa canina, as folhas são compostas, então isso é uma exceção. Isso tudo é uma folha, isso aqui são folíolos. Então, uma exceção. Nas outras rosáceas, as folhas são simples e alternas, tá? Sempre, então, flores desse tipo aqui. 5 pétalas, livres entre elas, corola dialipétala, em geral de cores claras, muitos estames. Olha lá, eu tenho um androceu polistêmone. Isso aqui é a rosa canina, a rosa, que a gente conhece. Só que é uma forma silvestre. Por que uma forma silvestre? Porque a rosa que a gente... essa espécie também, a rosa canina, que a gente compra na floricultura. Só que ela é modificada pelo homem. Não sei se vocês já perceberam, na rosa que a gente compra na floricultura, essa flor não é pentâmera. Ela tem muitas pétalas. Por quê? Porque ela é modificada pelo homem. O homem consegue transformar estames em pétalas.
Lembra que eu falei que cada verticilo da flor é formado por folha. A origem disso é folha, só que uma folha especializada, uma folha modificada. Então, mudando, fazendo uma outra modificação, são genes muito parecidos que originam pétala, originam sépala, originam estame, são genes que têm uma ou outra base trocada, tá? Isso já foi estudado em modelos florais que para eu transformar uma pétala em estame, um estame numa pétala, é muito fácil. Basta eu mudar poucas coisas num gene, tá? E o homem aprendeu isso. Então, para fazer uma flor bonita, cheia de pétala que todo mundo gosta, o homem aprendeu a modificar estames, a transformar estames em pétalas. E é isso que acontece na rosa que a gente compra na floricultura, tá? Aquilo é uma modificação. Não existe na natureza, se eu for na natureza mesmo, né? Sem pegar uma planta já modificada. Não existe uma flor com aquela quantidade de pétalas natural, tá? Então, aquilo é uma modificação. O fruto, então, no caso de rosácea, o ovário da maioria, grande parte das rosáceas vai ter um ovário ínfero, ou seja, o ovário está lá embaixo, abaixo do receptáculo, que vai fornecer esse tipo de fruto aqui. Percebam que a flor estava saindo aqui em cima. Daqui, dessa região que estavam saindo o cálice, a corola, os estames, né, o gineceu, estava tudo aqui em cima. E o ovário que cresceu e formou esse fruto é o fruto da rosa, tá? Estava um ovário lá embaixo. Então, esse ovário é um ovário afundado no receptáculo, um ovário ínfero. E aí vai vir uma parte... Isso aqui é a flor da maçã, outro fruto que a gente consome. Percebam como é parecido, né, com o da rosa. 5 pétalas, corola de alipétala, muitos estames. Vocês já ouviram falar que a maçã é um pseudofruto? Ah, professora. Já ouviram? Por isso que eu quis trazer essa família para vocês, tá? Para poder trabalhar com esse conceito com vocês. Então, eu vou parar um pouquinho para a gente tentar entender o que significa isso, pseudofruto, que não ocorre só em rosácea, tá? Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Então, a gente vai trabalhar agora com esse conceito de pseudofruto. Para isso, eu vou explicar um pouquinho a morfologia do ovário de algumas rosáceas, tá? Então, em rosácea, nessa família, na verdade, em qualquer família que tem um ovário ínfero, o que eu tenho que pensar? Aqui está saindo, ó, pétala, sépala das flores, né? Quando eu vejo uma flor em vista meio lateral. Essa região é chamada de região do receptáculo, que é onde as coisas estão apoiadas. Quando eu tenho um ovário súpero, ele está acima desse receptáculo. Então, aqui eu tenho uma flor com ovário súpero. Só que em algumas plantas, o que acontece? Eu tenho que imaginar que esse ovário se afundou aqui nesse receptáculo. Então, o ovário é a região onde tem os óvulos, né? Lá dentro do seu interior. Eu tenho que imaginar que em algumas plantas esse ovário ele está meio que escondido. A região onde tem os óvulos está afundada nesse receptáculo. Aqui está saindo o estilete, o estigma aqui, os estames aqui, ó. Aqui pétala, sépala, tá? Aqui os estames. E aqui também, né, os estames, no caso de flor que tem. Percebam que na flor com ovário súpero, o ovário, os estames, pétalas, etc., elas estão saindo mais ou menos do mesmo nível, aqui todas do receptáculo. No ovário ínfero, o ovário, ou seja, a região que tem os óvulos, está lá embaixo, os estames estão saindo aqui em cima, as pétalas, sépalas, mas o ovário está lá embaixo. Ovário ínfero. Então, eu vou ter na natureza, vai depender do grupo de plantas,
tanto flores com ovário súpero, quanto flores com ovário afundado no receptáculo, ovário ínfero. Quando esse ovário se afunda nesse receptáculo, então imaginem que eu tenho aqui o receptáculo. Vocês estão conseguindo ver minha mão? Sim, professora. Então, esse ovário está aqui, sobre esse receptáculo. Quando ele afunda, é como se o tecido do receptáculo envolvesse o ovário. Esse tecido aqui, ó. Esse tecido aqui, como se ele envolvesse o ovário, ficasse fundido com o ovário. Esse tecido aqui é chamado de hipanto. Hipanto, é um N isso aqui, tá? Então, toda flor com ovário ínfero vai ter, não dá para eu separar, tá, gente? É grudado, o ovário afundou e o tecido do receptáculo envolveu esse ovário, como se abraçasse esse ovário. E esse tecido passa a ser chamado de hipanto, tá? Então, toda flor com ovário ínfero vai ter o hipanto. No caso da maçã, o que acontece? O que é o normal? Quando o óvulo é fecundado, esse ovário vai crescer, tá? Só que no caso da maçã, a maçã é uma flor que apresenta ovário ínfero. Como a rosa, né? Eu falei para vocês. Então, o ovário está lá embaixo, o ovário afundado nesse receptáculo. Aqui em cima está o estilete e o estilo. Então, os óvulos estão lá da maçã. Na verdade, não é assim não que fica. Tem um eixo aqui central, ó. Esses óvulos não ficam na parede, não, como no mamão. Pode ter plantas que o óvulo fica na parede do ovário, mas no caso da maçã, ela fica num eixo central, os óvulos ficam assim. Então, esses óvulos, quando são fecundados, eles vão originar semente. A gente já viu isso, né? Então, esses óvulos vão crescer um pouquinho mais, né? E formar o embrião lá no seu interiorzinho e formar a semente. E aqui está o hipanto. Tá? No caso da maçã ou da pera, que são representantes de rosácea, quando esses óvulos são fecundados e viram a semente, quem cresce, quem forma uma grande quantidade de tecido é o hipanto. Então, o fruto da maçã, o que a gente come, na verdade, não é o ovário crescido, é o hipanto. Por conta disso, é que se fala que a maçã e a pera são pseudofruto. Por quê? Por definição, o que é fruto? É o ovário desenvolvido. Como na maçã não é o ovário que se desenvolve, na pera não é o ovário que se desenvolve, e sim o hipanto, então eu chamo isso de pseudofruto. Tudo bem? Tá certo, prof. Deu para entender? Outra coisa, vocês já devem ter ouvido falar também, o caju também é um pseudofruto. Já ouviram? O caju não é dessa família, não, mas eu vou explicar só para vocês. Já. Pseudofruto, o que eu quero deixar claro para vocês. O que a gente chama de pseudofruto pode ter diferentes origens. A gente só sabe que se eu estou chamando de pseudofruto, aquela coisa carnosa não veio do desenvolvimento de um ovário, tá? Então, para fruto, eu sempre tenho que lembrar isso. Fruto é o ovário desenvolvido. Crescido, né? Desenvolvido, crescido, chamem do jeito que vocês quiserem. Pseudofruto é tudo aquilo que parece um fruto, mas não veio do crescimento do ovário, tá? No caso do caju, que é um outro pseudofruto que é da família, o caju também é um pseudofruto, é da família Anacardiaceae. Não é dessa família, tá? Anacardiaceae. É da mesma família da manga, também é uma rosídea, mas eu não vou trabalhar isso com vocês, porque é uma família relativamente pequena. Caju, manga, cajá, todos dessa família caju. Queria dar para vocês, mas não dá tempo, gente. Então, no caso do caju, o que acontece? Eu tenho aqui o pedicelo da flor, o cabinho da flor. Aqui, sépala, a pétala
e o ovário. O ovário do caju, da flor do caju, ele é meio em forma de rim. O estilete e o estigma aqui. Tem um único óvulo no seu interior, tá? Então, isso aqui é o ovário. Súpero. Quando esse óvulo aqui é fecundado e vai virar semente, então, esse óvulo está lá fecundado e vira semente. Virou a semente lá dentro daqui do ovário. Quem cresce é o pedicelo, é o cabinho da flor. Tá? Então, quem forma aquela coisa lá que a gente come, que eu não sei desenhar agora, meu Deus. Mas aquela polpa, isso aqui foi formado pelo desenvolvimento do pedicelo. E isso aqui que a gente chama da castanha, do caju, é que veio do ovário. Então, isso é o fruto, de verdade. Que tem a semente, que é a castanha do caju, lá no seu interior. Isso aqui, que a gente chama de fruto, que é carnoso, é o pedicelo desenvolvido. Tá? Então, por isso que a gente fala que isso aqui também é o pseudofruto. Deu para entender? Então, quando falarem, é um pseudofruto, mas deixa eu entender por que é um pseudofruto. Qual é a origem desse pseudofruto? Veio da onde? Porque nem todo pseudofruto tem a mesma origem. Então, a gente viu que no caso da maçã e da pera, o que a gente come, né, é o hipanto, ou seja, aquela parede de tecido que recobre o ovário. No caso do caju, o que é carnoso, que a gente consome como se fosse um fruto, na verdade, veio do desenvolvimento do pedicelo floral, do cabinho da flor. E o fruto mesmo é aquele que a gente quebra, é um fruto seco, a gente não come o fruto do caju, a gente come a semente do caju, que é a castanha do caju, que está lá dentro do fruto. Então, a gente quebra o fruto, né, para retirar a semente. Tudo bem, gente? Tudo bem, professora. Tudo certo. Então, só para ver aqui, só mostrando aquilo que eu já expliquei, um ovário súpero, ele, né, imagina-se que a origem de um ovário ínfero tenha sido essa, um ovário súpero que se afundou no receptáculo e tá lá ele afundadinho no receptáculo, e essa região aqui, essa parede formada por esse afundamento no receptáculo, é chamado de hipanto. Então, algumas flores de rosácea, nem toda rosácea vai ter o ovário ínfero, a gente já vai ver isso, tá? Mas algumas têm, como no caso da maçã, da rosa, da pera, do pêssego, da nectarina, várias têm. Esse ovário foi afundado nesse receptáculo, ele é envolvido por essa parede, que é o hipanto, e quem vai crescer, olha lá, aqui o ovário afundado. No caso da maçã, esse ovário não cresce, quem cresce é essa parede aqui, é o hipanto, tá? Deu para entender? Então, isso tudo aqui que eu como da maçã é formado pelo crescimento, pelo desenvolvimento do hipanto. E, na verdade, o que eu acabo jogando fora é que seria... Não dá para saber onde acaba o fruto, não dá, tá? A gente não consegue saber esse limite. Mas tem gente que come, né? Até assim, tem gente que come o hipanto e o fruto propriamente dito. Mas, em geral, as pessoas acabam jogando fora essa região mais interna da maçã, que seria o fruto propriamente dito. O ovário um pouquinho desenvolvido, porque na maçã e na pera ele não se desenvolve tanto, tá? Outro exemplo de pseudofruto, também na família rosácea, é o do morango, Fragaria ananassa, uma rosácea, o morango. Então, aqui tem 5 sépalas, toda flor de rosácea, olha lá, 5 sépalas, 1, 2, 3, 4, 5, 5 pétalas. 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Os estames estão aqui, mais na periferia da flor, e aqui no centro, o gineceu. Só que no caso de algumas rosáceas, como o morango, não sei se vocês lembram de anonácea, mas é o mesmo padrão. O gineceu é formado por vários pistilos e não um único pistilo. Então, esses carpelos não se uniram. Olha lá, eu vou desenhar. Para mim é melhor desenhar. Que aí eu vou explicando.
Então, em Anonácea, a gente viu o mesmo padrão, tá? Então, em algumas rosáceas, eu tenho um receptáculo assim, meio côncavo. Côncavo ou convexo? Eu esqueci. Quando é assim, é côncavo, né? Não, é convexo, né? Côncavo é assim. Eu tenho esse receptáculo mais alongado, e aí eu tenho, sobre esse receptáculo, vários pistilinhos livres. Cada pistilo desse foi formado pelo dobramento de uma folha carpelar, que não se uniram, permaneceram livres, tá? Isso a gente já viu em Anonácea. Anonácea é a mesma coisa. E aqui dentro, um óvulo por ovário aqui, tá? Então, esse gineceu com pistilos livres, a gente viu que cada unidade dessa é chamada de pistilo, cada pistilo tem o ovário, estilete e estigma. Então, esse gineceu é chamado de apocárpico. Isso tudo é uma única flor, tá, gente? Tem o cabinho, tem as pétalas, sépalas, bababá, tá? No caso do morango, o que acontece? Quando esses óvulos são fecundados, vão originar semente, a gente já sabe. Então, esses óvulos fecundados vão originar semente lá no interior. Esse óvulo fecundado vai originar semente. O óvulo do ladinho fecundado vai originar semente. Só que no caso do morango, quem cresce, que é o receptáculo. Quando esses óvulos são fecundados e originam semente, ao invés dos ovários crescerem e se desenvolverem, quem cresce é o receptáculo. Os ovários ficam pequenininhos, do mesmo tamanho que eles eram. Chega uma hora que eles degeneram e fica só a sementinha aqui para o lado de fora. Então, isso aqui é o receptáculo desenvolvido. A gente já vai ver isso melhor. Quero só que vocês entendam o processo primeiro, tá? Então, olha lá no caso do morango. Tá? Eu tenho esse receptáculo aqui alongado, que eu não sei se isso é côncavo ou convexo, depois eu preciso ver, não me lembro. Acho que é côncavo, né? Vocês lembram, gente, quando o espelho é assim, ele é côncavo ou convexo? Acho que é côncavo, né? É côncavo, professora. Côncavo, pronto. É côncavo, sim. Convexo é quando é assim, né? Esse receptáculo é côncavo, alongado, e sobre esse receptáculo eu tenho vários pistilinhos livres. Cada ovário aqui desse pistilo tem um único óvulo no seu interior. Quando esses óvulos são fecundados e originam semente, olha lá quem começa a crescer. O receptáculo e não os ovários propriamente ditos. Estão vendo? Então, aquilo que eu como, na verdade, é o receptáculo crescido. Vira uma coisa assim. E aí, o ovário que estava em volta desse óvulo, que já virou semente, ele degenera e fica as sementinhas para o lado de fora até. Fica até uma coisa estranha, tá? Porque os ovários degeneraram. Isso aqui, toda essa polpa foi formada pelo desenvolvimento do receptáculo. Então, o morango também é um pseudofruto. Deu para entender? A gente viu 3 origens de pseudofruto até agora. Eu acho que só tem essas 3, não consigo me lembrar de mais. Cara. Deu para entender, gente? Sim, professora. Deu fome? Deu fome, né? Deu vontade de morango. Agora eu vou mostrar só outros representantes de rosácea para vocês, né? A cereja, várias rosáceas, a maioria das rosáceas que a gente consome não, porque são caras, né? Mas famosas são desse gênero prunus aqui. Mas, ó, percebam que o padrão de flor é, em geral, esse aqui. Flores pentâmeras, ou rosa, ou branquinha, meio creminha, assim, uma cor meio, sabe? Não uma cor forte, porque não atraem aves, por exemplo, que são atraídas por vermelho, vinho. Rosácea é polinizada por abelha. Então, a abelha, ela vai atrás mais de néctar e de pólen, não atrás de uma cor forte, tá? Como as aves. Elas enxergam mais o ultravioleta. Na verdade, isso é uma coisa que eu estou falando, mas estou desprezando. Na verdade, apesar dessas flores serem rosinha, branquinha, com uma coloração assim, elas têm desenhos que a gente não consegue enxergar,
Mas quando a gente incide uma luz UV, a gente vê esses padrões, e as abelhas, os insetos em geral, conseguem enxergar, tá? Então, na verdade, elas são atraídas, sim, por alguns padrões de desenho que estão nessas pétalas, mas que a gente não consegue enxergar, tá? Porque elas enxergam o UV que a gente não enxerga. Mas percebam, eu só fiz um parênteses aí, percebam que as flores, então, são pentâmeras com muitos estames e ou as rosáceas vão ter ovário ínfero, como aqui, né, fornecendo frutos desse tipo, frutos do tipo baga. Olha aí, né? O fruto do pêssego, que é mostrando a polinização por abelha, tá? Nesse caso também, esse fruto é derivado de um ovário ínfero, mas não é um pseudofruto aqui, tá? Aqui o ovário todo da cereja também. Esse fruto é dado pelo crescimento do ovário como um todo, e não só do hipanto, como na maçã e na pera. Mas, ó, a flor estava saindo aqui em cima, o ovário lá embaixo. Então, o ovário ínfero. Olha, a flor estava saindo aqui, o ovário lá embaixo, ovário ínfero. Outro exemplo de rosácea é essa daí, a amora ou framboesa, que também apresenta o gineceu formado por vários pistilinhos livres. Mas, diferente do que acontece no morango, no caso da framboesa, não formam pseudofruto, esses ovários se desenvolvem. Como no caso das anonáceas, o ovário cresce, né? Quando eu vejo uma pinha, eu sei que cada unidade daquela da pinha veio do crescimento de um ovário. No caso da framboesa ou amora, a mesma coisa. Esse frutinho aqui, cada unidade... Parece até uma pinha em miniatura, né? Mas cada unidade dessa veio do crescimento de um ovário. Então, aqui não é um pseudofruto, tá? Aqui, cada unidade dessa é um fruto agregado, porque ele é formado pelo agregação, não sei, de vários ovários juntos, tá? Então, isso aqui é chamado de... Como a flor tinha vários ovários, esse fruto é formado pela fusão de vários ovários, um fruto agregado. Deu para entender? Deu. Deu? Tá. Tranquilo. Vamos lá. Acho que essa família que a gente vai trabalhar agora, também de rosídia, também é outra família muito importante da nossa flora. Muitos representantes da nossa flora, quando a gente faz qualquer... Ainda mais quando a gente vai para a Mata Atlântica, para a região de mata, sempre a família Myrtácea é uma das mais ricas, ou seja, grande número de espécies nas nossas florestas, tá? Principalmente planta de mata, ou floresta atlântica, ou amazônica, ou umbrófila mista, né, que é a mata de araucária. Sempre nessas regiões a gente tem um grande número de Myrtácea. Cerca de 4.000 espécies, com distribuição nos trópicos do mundo inteiro. Muitas mirtáceas ocorrem na Austrália. Muitas mirtáceas foram trazidas da Austrália para o Brasil e são plantadas aqui no nosso país. A gente acha que são daqui, são nativas, mas não são. Como, por exemplo, o eucalipto. Eucaliptus, o gênero eucaliptus, tem várias espécies, a gente chama tudo de eucalipto, e elas foram trazidas da Austrália para o nosso país para serem plantadas. Esse tipo de cultivo, onde eu planto madeira, elas são plantadas principalmente para a extração de madeira e celulose, né? O eucalipto. É chamado de silvicultura. Quando eu planto, eu faço um plantio para extrair a madeira, tá? Ou a celulose. Isso é chamado de silvicultura. Então, muitas espécies, são cerca de 400 espécies de eucalipto, todas australianas, e que são plantadas no nosso país, em várias regiões do Brasil, para a extração principal, para a indústria, principalmente do papel. As mirtáceas, todas as mirtáceas nativas do nosso país, nativas do Brasil, tem folha simples, ó, então um limbo não dividido, isso caracteriza uma folha simples, aquela cujo limbo é inteiro, não dividido, e com filotaxia oposta. Percebam, aqui eu tenho na região do nó, está saindo duas folhas dessa mesma região. Então, em mirtácea, eu tenho folhas simples e opostas, tá? Sempre.
As flores de mirtácea, principalmente mirtáceas do Brasil, vão ter sempre essa carinha, flores brancas, tetrâmeras ou pentâmeras. Flor de mirtácea pode ter 4 ou 5 pétalas, mas sempre muitos estames. Ovário ínfero, sempre em mirtácea, o ovário está lá embaixo, ovário ínfero. O ovário está lá embaixo do receptáculo. Eu falei que as mirtáceas apresentam filotaxia oposta às nativas do Brasil. As australianas são alternas, tá? Então, o que difere, quando eu pego uma planta, eu já sei que é uma mirtácea, porque eu vejo a flor, vejo que é flor de mirtácea, todas as características de mirtácea, só que tem folha alterna. Então, é uma mirtácea australiana, não é uma mirtácea nativa do nosso país. As mirtáceas brasileiras apresentam filotaxia oposta. Ó, aqui está a região do ovário, estão vendo aqui? Essa aqui já é uma flor passada, né? Esse ovário já está começando a se desenvolver, virar o fruto. Percebam que está lá embaixo, tá vendo? Ovário ínfero em toda a mirtácea. Além disso, toda mirtácea vai ter essas pontuações aqui nas folhas. Isso é chamado de pontuações translúcidas. Ah, mas o que é? Isso são glândulas produtoras de óleo, tá? A gente já viu isso em laurácea. Laurácea, a família do abacate, do louro, das canelas, também apresenta glândulas. Não só na folha, no caso de laurácea. Em laurácea apresenta na planta toda, mas em mirtácea apresenta uma grande concentração de glândulas produtoras de óleo na folha. E a gente consegue ver isso a olho nu. Quando eu boto essa folha contra a luz, eu consigo ver esses pontinhos brancos. Que a gente chama isso de pontuação translúcida. São glândulas produtoras de óleo. Óleos também que são voláteis. Então, muita mirtácea também é odorífera, tá? Então, é comum a gente ver, ainda mais natura, né? Perfume de pitanga, perfume de jabuticaba, perfume de não sei o quê. Todos representantes de mirtácea que apresentam esses óleos voláteis, principalmente na região da folha, tá? Aqui algumas mirtáceas. As nossas mirtáceas, as mirtáceas do Brasil, vão apresentar flores mais ou menos assim, branquinhas. Mas quando eu pego uma mirtácea australiana, ou não do Brasil, às vezes africana, asiática, como o jambo é uma mirtácea asiática, por isso que a flor do jambo tem aquela coloração fúcsia, tá? Em geral, as nossas mirtáceas não têm essas flores coloridas. Apesar da gente achar que o jambo é nosso, não é nosso, tá? É asiático, é uma espécie asiática. Então, as mirtáceas não brasileiras vão ser mais coloridas do que as brasileiras. Em geral, pitanga, jabuticaba, jambolão, que é do Brasil, o que mais? Goiaba, apresentam, então, flores, né? Tanto as pétalas quanto os estames são, em geral, branquinhos, polinizados também por abelha. Abelha, gente, eu vou cansar de falar que abelha, 90% das angiospermas são polinizadas por abelha, são melitófilas, tá? E as mirtáceas, então, produzem esse fruto do tipo baga, que é um fruto carnoso, proveniente de um ovário ínfero, olha lá. Eu tenho aqui a flor, estava saindo aqui, e esse fruto carnoso do tipo baga. O fruto baga é aquele, diferente da drupa, que só tem uma semente, no fruto do tipo baga, eu tenho várias sementes no seu interior. E é indehiscente. Se eu deixar a goiaba lá, ela vai apodrecer no solo, vai ser decomposta, mas ela não vai abrir sozinha, não vai se abrir, tá? Então, os frutos de mirtáceas, as mirtáceas brasileiras, ainda bem que a gente consegue comer, apresentam esse mesocarpo carnoso. Por que eu falei ainda bem? Porque, infelizmente, coitado dos australianos, as mirtáceas deles apresentam frutos secos, frutos do tipo cápsula, tá? Mas as nossas, glória a Deus, são carnosas e a gente tem essas maravilhas para comer. E, em geral, o ovário de mirtácea, olha lá, é um ovário formado por 5 carpelos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês conseguem perceber? 5 ou 4, vai depender. Se a flor é tetrâmera, é tetracarpelar, o ovário. E se a flor é pentâmera, pentacarpelar. Mas vocês conseguem perceber aqui que 5 carpelos, 5 folhas se uniram e se dobraram para formar esse único ovário?
tá? Então, 5 carpelos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? A gente tem que imaginar que cada unidade dessa, que é chamada de lóculo, cada espacinho desse, foi formado pelo dobramento de uma folha carpelar, que já se fundiram, né? Essas 5 se fundiram, formando um único ovário. Então, a gente fala que esse gineceu é sincárpico. A diferença de um gineceu apocárpico para um sincárpico é que no apocárpico os carpelos são livres, formando vários pistilos. Cada carpelo se une e forma um pistilo. Se une não, se dobra, forma um pistilo. No caso de um gineceu sincárpico, os carpelos se fecharam, né, se dobraram e ainda se uniram com o vizinho, formando um único pistilo. Gineceu sincárpico. Outro representante de mirtácea, a jabuticaba, Plínea cauliflora. A jabuticaba tem essa característica das flores nascerem no caule principal. Isso é chamado de caulifloria, por isso o epíteto específico da espécie, né? Plínea cauliflora, flor nascendo no caule principal. Em geral, as flores nascem nos ramos laterais e não no tronco, no caule principal da planta, né? Mas no caso da jabuticaba, isso acontece. E aí, como consequência, os frutos também vão nascer no caule principal. Isso não acontece só com mirtácea, tá? Em algumas malváceas, como por exemplo o cacau, cupuaçu, a gente vê essa característica também, da flor nascendo no caule principal. Característica essa denominada caulifloria. A pitanga, mas percebam como é tudo parecido as flores, né? Muitos estames. No caso da pitanga, as flores são tetrâmeras, diferente da goiaba, que as flores têm 5 pétalas, no caso da pitanga, as flores têm 4 pétalas. Olha lá, 1, 2, 3, 4 pétalas. O ovário a gente não está vendo porque ele está lá embaixo. A gente está vendo aqui só os estames, as pétalas e as sépalas. O ovário está afundado no receptáculo. Mas essa flor vai originar esse fruto. Olha lá, aqui estava saindo a flor, o fruto, o ovário crescido, formando o fruto. Esse fruto, então, proveniente de um ovário ínfero. O jambo, né, que a gente conhece tanto, uma espécie asiática, se exige um jambos, uma espécie asiática de mirtácea, olha lá, a gente não tá vendo, aqui já caiu tudo, né, pétalas e sépalas já caíram, só tô vendo aqui o estilete e o estigma. Cadê o resto do pistilo? O ovário tá lá embaixo, afundado no receptáculo. Essa região aqui basal, lá embaixo que vai crescer e formar o fruto. O jambo também é tetrâmero, olha lá, 1, 2, 3, 4 pétalas e muitos estames, como todas as mirtáceas. Toda mirtácea vai ter muito estame, tá, gente? Corola de alipétala, formada por 4 ou 5 pétalas, muitos estames. E essa flor, então, quando tiver seu ovário crescido, né, seus óvulos fecundados, e aí estimulando o crescimento do ovário, vai formar frutos desse tipo, também bagas, que a gente conhece como jambo. Ou esse outro, que é o jambolão ou brinco de viúva. Conhecem? Ou azeitona, né? O povo chama de azeitona também aqui. Outro representante de mirtácea. Esse sim é brasileiro, tá? Se exige um cumine, olha lá, que forma esse fruto aí que a gente conhece como... No Rio de Janeiro chama de jambolão ou jamelão, aqui o povo chama de ou brinco de viúva ou azeitona. Vai depender da pessoa, tá? Aqui, uma espécie de mirtácea australiana, do gênero Eucaliptus. São várias espécies de eucaliptos dentro do gênero Eucaliptus, né? A gente chama tudo de eucalipto, mas o gênero tem mais de 400 espécies, todas australianas, mas que foram trazidas para o nosso país para serem plantadas, e a madeira é cortada e é extraído dessa madeira as fibras para serem usadas na indústria de papel e celulose. E também do eucalipto a gente extrai a essência, né? Então, das folhas das diferentes espécies de eucaliptos, a gente extrai essência para fazer pinho-sol, bala, chiclete, olhinho para massagem, várias coisas que são extraídas das folhas, o óleo extraído da folha do eucalipto. Aqui é só mostrando o padrão de flor, vocês já sabem isso. E o que eu quero mostrar para vocês é que as mirtáceas, então, não nativas do nosso país, né, as mirtáceas australianas, elas têm esse fruto do tipo cápsula, um fruto seco.
Tá vendo aqui outra espécie? A gente já viu o que é cápsula, né? Um fruto, a gente viu quando a gente viu orquidácea. Orquidácea também é uma família que apresenta fruto do tipo cápsula, que é um fruto seco, deiscente, ele se abre sozinho. Mesocarpo seco, nenhum bicho, e muito menos o ser humano, come esse mesocarpo aqui seco, tá? Então, não fornece esse tipo de fruto, não fornece recurso para nenhum animal. Como é dispersa a semente? Pelo vento. A semente que está no interior desse fruto, esse fruto que se abre, é a cápsula, né? Essa semente é dispersa, essas sementes são dispersas pelo vento. Anemocoria, a dispersão da semente pelo vento. Outro representante de mirtácea, tá vendo a florzinha? Então, o ovário vai estar nessa região aqui, ovário ínfero, muitos estames. Aqui já caiu tudo dessa flor, né? Já caiu pétala, sépala, estame, caiu tudo. Mas essa planta aqui, se exige um aromático, as flores, os botões florais, as flores já meio que passadinhas, elas são extraídas e elas são consumidas como especiaria. Alguém sabe o que é isso? Vamos dar um Google aí? Alguém tem noção do que é isso aqui? E agora? Vocês sabem o que é isso? Será que eu caí? Cravo. Ah, não caiu. Tá vendo? Vocês não respondem, eu fico igual. Parece que eu estou no centro espírita. Vocês estão aí? Me dá um sinal. Estou me sentindo uma mãe de santo. E aí, deu para entender que essas flores, esses botões são extraídos da planta, secos, e isso é o que a gente conhece como cravo da Índia. Tudo bem? Uma mirtácea, então, asiática, né? Uma mirtácea indiana, por isso o nome cravo da Índia. Tudo bem, gente? Respondam. Isso aqui eu não vou dar, não, para vocês. Tudo bem? Tudo, professora. Ah, obrigada, gente. Vou falar da família Malvácea aqui, tá? Então, Malvácea é a última família que a gente vai ver hoje, de Rosídia. Como eu falei, por mim, gente, eu dava várias famílias, mas eu sei que cansa, eu sei que... E assim, se tem alguma dúvida, a informação está disponível para vocês irem atrás. Ah, eu não sei o que é sei lá, qualquer, não sei o que é sei lá, a melancia. Vou atrás e procuro ver as características daquela família, uma cucurbitácea, abóbora, melancia, tudo da mesma família cucurbitácea, melão. Ah, eu não sei. Vão atrás, a informação está disponível para vocês. O que eu estou tentando passar aqui para vocês são as informações de morfologia floral, para vocês tentarem entender, quando eu pego uma flor, tentar entender a morfologia daquela flor, porque isso é o mais complicado, né? Quando eu interpretar o que é pétala naquela flor, o que é estame, o que é o gineceu, o que é um ovário super, ovário ínfero, isso é o que as pessoas têm mais dificuldade. Mas depois que você vai ler, essa flor é pentâmera, com ovário súpero, gineceu apocárpico, você já vai formar uma imagem na sua cabeça, porque é isso que eu estou tentando passar para vocês aqui. Por isso que quando a gente está lá presencial, eu foco mais nas aulas práticas, porque aí eu tento trazer morfologias florais diferentes, porque aí qualquer planta que vocês pegarem, vocês serão capazes de interpretar aquela flor, porque uma flor é realmente diferente da outra, né? Então, isso que a gente tem que aprender a interpretar. Quando eu pego uma flor, eu falo, deixa eu ver onde é a sépala, isso aqui. Deixa eu ver, porque quando eu usar uma chave de identificação, vai perguntar isso. O cálice é formado por quantas sépalas? Aí eu vou ter que saber o que é o cálice mesmo. Isso aqui. A corola é formada por quantas pétalas? Isso aqui é a corola.
O androceu é polistêmone, isso aqui, então, é o androceu, tá? Porque fica assim, eu falo das famílias porque eu gosto, porque eu uso as famílias para apresentar a morfologia da flor para vocês. Mas, assim, nunca, em nenhum curso do mundo, vão trabalhar todas as famílias de angiosperma que existem, porque são muitas, né? Aí, quando quando você precisa, você vai atrás para saber aquela espécie pertence a qual família, né? E aí, sim, quais as características dessa família, tá? Então, a última família que a gente vai ver hoje é a família Malvácea, que tem cerca de 4.200 espécies, também com distribuição nos trópicos do mundo inteiro. Malvácea pode ter tanto folhas com limbo simples, tá vendo? Isso aqui é um limbo simples, uma lâmina foliar inteira, não dividida. Mas algumas malváceas vão apresentar folhas desse tipo aqui, com limbo dividido em folíolos. Mas percebam que esses folíolos saem de um mesmo ponto. Então, isso aqui é uma folha só. Isso aqui, essa folha é dividida em folíolos. Essa folha é chamada de digitada. É uma folha composta digitada, porque lembra os dígitos da nossa mão. O que é uma folha composta digitada? É essa, onde eu tenho os folíolos saindo de um mesmo ponto. Isso é muito frequente na família Malvácea, tá? Folhas compostas digitadas, ou folhas simples, com limbo simples, ou folha composta digitada. A presença de estípulas é frequente na família Malvácea. Como eu falei em Fabácea, estípula são essas estruturas foliáceas, parece uma mini folha, na base da folha. Então, eu tenho a folha, na base eu tenho esse par de mini folhinhas, que não são mini folhinhas, são chamadas de estípulas. Então, na família Malvácea, sempre eu vou ter estípulas, que são essas estruturas foliáceas que ocorrem aos pares na base da folha. Também, então, aqui está uma flor de Malvácea. Malvácea vai ter flores sempre pentâmeras, sempre de alipétalo. Então, essa flor vai ter 5 pétalas, essa outra flor, hibisco, ou como vocês chamam de papoula, vai ter 5 pétalas, sempre pentâmera. E o que é interessante em Malvácea é que ela, além dela ter o cálice, as sépalas, parece que ela tem um segundo cálice. Muita gente fica confuso quando vê isso. Ó, parece que é duplicado o cálice, tá vendo? Então, aqui eu tenho o cálice e embaixo eu tenho um segundo nível de cálice. Isso é chamado de epicálice. Muita gente, quando pega a flor de Malvácea, fica confuso. Agora, vocês já sabem, tá? Isso é uma outra estrutura que é chamada de epicálice. Não é comum a gente encontrar isso nas plantas em geral, ter 2 cálices, mas Malvácea tem. Esse cálice, entre aspas, acessório. Epi significa junto, né? Epicálice. Então, epi junto do cálice. É como se fosse um segundo nível de cálice, tá? Toda Malvácea vai ter os estames unidos, formando um único, como se fosse um tubo de estames. Então, esse tubo que a gente vê aqui é formado pelos estames unidos. Isso é chamado de androceu monadelfo. Tem sempre muitos estames em Malvácea, sempre muito mais do que pétalas, então o androceu também vai ser polistêmone. Todas as plantas que a gente... todas as plantas que a gente viu hoje têm androceu polistêmone, muitos estames. Em rosídea é muito, muito comum as flores terem muitos estames, tá? Já em asterídea, não. O número de estames é reduzido. As flores têm 2 ou 4 estames em geral, tá? Ou 2, 4, 5, mas nunca tem muitos estames. Já a rosídea, não. Tem flores com muitos estames, androceu polistêmone. Sempre em Malvácea, esses estames estão com os filetes ligados, formando um tubo. Então, esse tubo que a gente está vendo é formado pela união, pela fusão dos filetes dos estames. Androceu monadelfo, característica de Malvácea, tá? Aqui, ó, esse tubo aqui, por onde o estilete está passando dentro, aqui está um corte, né? Então, o ovário sempre súpero em Malvácea,
o estilete passando por dentro do tubo formado, esse tubo aqui, formado pela fusão dos estames, anda o seu monadelfo. Lá em cima, no caso, aqui eu tenho 5 estigmas. Podia ser um estigma só, mas no caso do hibisco são 5. A gente brinca quando é criança que é a coroa da rainha, né? O cabelinho da rainha é a coroa. O cabelinho são os estames, esse tubo aqui é formado pela fusão. Cada estame desse tem seu filete unido com o vizinho, formando esse tubo. O ovário de malvácia sempre vai ser pentacarpelar, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5 carpelos formaram esse ovário, tá? Então, o gineceu também sincárpico, como o de mirtácea, que a gente viu, pentacarpelar. Olha aqui o tubo de novo, tá vendo? Esse tubo aqui é formado pela fusão dos estames. Aqui o cálice, embaixo o epicálice, aquele segundo nível de cálice. Estípulas na família malvácea, comuns. A coloração da corola, né, das pétalas, vai variar, tá? Pode ser rosa, vermelha, alaranjada, branca, amarela, vai variar de espécie para espécie, tá? Às vezes até dentro de no caso do hibisco, né, da papoula, como é uma espécie, em geral, o que é plantado chama hibiscus rosa sinensis, é o nome da espécie. Como é muito plantado, é feito muito cruzamento. Então, tem flores com as mais diferentes colorações. A mesma espécie, hibiscus rosa sinensis, por ser muito plantada e, né, ser muito hibridizada, muito cultivada, existem flores, mesmo sendo da mesma espécie, flores das mais variadas tonalidades, mas é tudo a mesma espécie, esse hibisco que a gente vê por aí, essa papoula que a gente vê por aí. Mesmo a mais alaranjada, a que é mais amarelinha, ou a vermelha, é tudo hibiscus rosa sinensis, tá? Outro representa, em malvácea, é comum também a presença de acúlios, dessas projeções no caule, principalmente, tá? Aqui a paineira, um representante de malvácea, mas só quis trazer essa flor para vocês verem o padrão de malvácea, né? Da flor de malvácea. Então, sempre flores pentâmeras, 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Esse tubo aqui, formado pela fusão dos filetes. Então, aqui os filetes e lá em cima as anteras, né? O estame é composto pelo filete e pela antera. No caso de malvácea, os filetes se unem, formando esse tubo, androceu monadelfo. O ovário é súpero, a gente não está vendo porque ele está sendo encoberto por esse tubo. Eu tenho que imaginar que o ovário está aqui nessa região, o estilete está passando aqui no meio desse tubo, continua, e aqui a região do estigma, onde os grãos de pólen vão ficar aderidos e o tubo polínico vai germinar até fecundar os óvulos que estão lá no interior do ovário. Outro representante de malvácea muito comum na caatinga é a barriguda, Cavalinésia arbórea. Várias malváceas têm a capacidade de armazenar água no interior do seu caule. Essa água vai ser usada pela planta. Ainda mais essas malváceas de caatinga, onde tem um período de escassez hídrica, essa planta ela consegue armazenar água no interior do seu caule e essa água é sim utilizada pelo metabolismo da planta, tá? Também a barriguda perde as folhas, é uma espécie decídua, Cavalinésia arbórea, perde as folhas no período desfavorável do ano, né? Porque apesar das folhas serem órgãos importantes para a fotossíntese, as folhas são uma fonte de desperdício de água, né? Quando a folha abre o estômago, ela está perdendo água para o ambiente. Então, se a planta ela não pode se dar o luxo de perder água, essas plantas de caatinga ou de deserto, né? A caatinga é um tipo de deserto, ela, na verdade, é um tipo de savana, né? Ela perde as folhas nesses momentos mais desfavoráveis do ano. Então, essas espécies são conhecidas como espécies decíduas. A gente já viu isso quando a gente viu o ginkgo biloba, né? Aqui a florzinha da barriguda, da Cavalinésia arbórea,
Típica flor, então, de malvácia, com, ó lá, o tubo formado de flores pentâmeras, de alipétala, o tubo formado, isso é muito característico de malvácia, tá, gente? Esse tubo aqui formado pela fusão dos filetes. Aqui é só o fruto de malvácia. O fruto de malvácia vai variar. Eu tenho desde frutos mais carnosos até frutos secos, tá? Então, não dá para eu falar um padrão para vocês. No caso da Cavalinese arbórea, esse fruto é um fruto seco que também é disperso pelo vento, anemocórico, né? Tem essas projeções, essas alas, e aqui está a região onde estava o embrião, que já está até germinando aqui, tá? Mas algumas malváceas vão ter frutos carnosos, vai depender, tá? Então, não dá para eu falar um padrão para vocês, vai variar de espécie para espécie. Outra malvácia famosa é essa daí. A gente tem algumas delas, alguns representantes dessa espécie plantadas aqui em Maceió. Na Praça da Faculdade, a gente tem uma. Na Praça do Skate, a gente tem outra. Já ouviram falar do baobá, a Dansonia digitata? Uma planta africana, que ficou famosa por conta da historinha, né, do livro do Pequeno Príncipe, que tinha um baobá lá no planetinha dele. Então, essa é uma planta africana, que é muito venerada, né, pelos escravos, foi trazida, alguns representantes foram trazidos para aqui, para Alagoas, na época da escravidão, e tem plantados alguns por aqui, ainda tem lá, e quando estão floridos, é a coisa mais bonita do mundo, vale a pena ir ver a flor do baobá, que é uma flor muito bonita, porque olha lá, esse tubão aqui é formado pela fusão dos muitos estames. No caso do baobá, malvácia já tem androceu polistêmone, com muitos estames, e o baobá é muito estame mesmo, tá? Mais de 100 estames no caso do baobá. Ah lá, o tubo aqui está cortado, o ovário nessa região, o ovário súpero, o estilete e o estigma lá em cima. E o que é característico é esse tubo aqui, formado pela fusão dos estames, androceu monadelfo. Aqui o fruto do baobá, né? Um fruto que tem a semente envolvida por essa polpinha. Na verdade, no caso de muitas malváceas, a semente é envolvida por uma polpa que é chamada de arilo. E essa polpa, muitas vezes, que é doce, que é consumida, tá? Então, essa polpa aqui, como no caso do maracujá. Na verdade, o fruto do maracujá a gente não come, a gente come o arilo da semente, né? Aquela polpinha da semente. Isso é uma substância produzida pela própria semente, que é o arilo, é um envoltório externo à semente, tá? Outra malvácia famosa é o Theobroma cacau, que também é cauliflora essa espécie, como a jabuticaba. As flores também nascem no caule principal e produzem esses frutos parecidos com o fruto do baobá, né? Um fruto que não é carnoso, é um fruto seco e que a gente consome, na verdade, do cacau, o arilo da semente também. E outra que alguém falou, acho que em alguma aula, é o cupuaçu, Theobroma grandiflora, um outro representante de malvácia, que é parente do cacau, né? É do mesmo gênero, uma espécie da floresta amazônica. Outra malvácia famosa é o algodão. Então, na verdade, essas fibras que a gente consome do algodão, que a gente consome para tecido, né, para fazer tecido, nada mais é do que esse envoltório da semente, tá? Então, isso aqui, essas fibrinhas, a semente do algodão produz uma série dessas fibras que a gente consome como semente, como que a gente usa para tecer. O fruto do algodão, propriamente dito, é um fruto seco, tá? Mas a semente que, então, tem essas projeções alongadas que a gente usa. Típica malvácia, olha lá, o ovário súpero e esse tubo aqui, por onde o estilete passa no meio, formado pela fusão dos filetes. Ah lá, o algodão, né? Então, é a semente, aqui é o fruto do algodão. Percebam que esse ovário era pentâmero, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 carpelos. Era pentacarpelar. E quem produz essas fibras aqui são as sementes que têm essas projeções em forma de fibra e que é usado para tecer.
Quiabo, outro representante de Malvácia, olha lá, que aí sim tem um fruto que não é tão carnoso, né? O quiabo não é um fruto tão carnoso, mas a gente acaba consumindo, no caso do quiabo, o fruto. E é muito comum em Malvácia glândulas que produzem mucilagem. Então, diferente de Mirtácea, Laurácea, que tem glândulas que produzem óleos voláteis, que são aromáticos, Malvácea produz mucilagem, essa babinha. Por isso, quando a gente cozinha o quiabo, fica essa espécie de baba. Isso é a mucilagem que é produzida em glândulas presentes na planta inteira, tá? Na verdade, essas substâncias são substâncias produzidas pela planta contra herbívoros, tá? Só que aí a gente acaba usando, ou no caso do quiabo, a gente nem queria que tivesse, né? Mas essa mucilagem é usada como um repelente de inseto. Olha lá. Dá para ver que é pentâmero esse ovário? Pentacarpelar, 1, 2, 3, 4, 5. Toda mirtácea vai ter esse padrão de ovário, tá? Deixa eu ver. Aqui é só para mostrar outros representantes de mirtácea, porque essas coisas tem plantadas lá na UFAL. Todos representantes de mirtácea. Paquira aquática, que é conhecido como falso cacau, tem folhas digitadas, pseudobombax, imbiruçu, isso tem lá na UFAL, plantado. Isso aqui, esterculia xixá, tem na frente da UFAL, quando a gente sai ali no portão principal da UFAL, tem essa planta lá, que também tem folha digitada, e tem esses frutos aqui, olha lá, secos também, mas pentacarpelares, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e essas sementes atraem maritacas. Então, quando isso está com fruto, lá na frente da UFAL, a gente vê um monte de maritaca sendo atraído por esses frutos aí. Eu acho que acabou. Acabou. Gente, como é que vocês estão? Dormindo ou acordados? Tá tudo bem, professora. Estamos tudo bem? Acordados. Acordados. Eu sei que é bastante coisa, mas, assim, é uma pincelada do que eu podia apresentar para vocês, tá, gente? Deixa eu parar a gravação para a gente conversar.